Olá, caros ouvintes, e sejam bem-vindos a mais uma narração. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você já deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Nós alcançamos os 1000 inscritos e agora estamos a caminho dos 2000, e para isso eu peço para você se inscrever e para você que já é inscrito, compartilhar o vídeo para ajudar a chegar em mais pessoas que podem se interessar pelo meu trabalho aqui. E se você quiser e puder dar uma força extra, os links do Pix e do PayPal estão aí na tela, e graças aos nossos inscritos, nós agora temos uma área de membros onde eu posto todos os vídeos adiantados e os membros no nível guardião do canal vão receber os especiais de Overlord e votar nos futuros especiais. Muito obrigado e sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Aquela vez que eu reencarnei como um slime, volume 3, prólogo, a cúpula do Lorde Demônio. Era uma câmara vasta e com um design maravilhoso. O chão coberto por um tapete exuberante deve ter levado vários anos para uma equipe de artesãos tecer. A mesa no meio apresentava madeira esculpida em uma árvore perfumada, proporcionando um cheiro agradável e amadeirado ao ambiente. Era grande, redonda e podia acomodar confortavelmente cerca de uma dúzia, mas apesar do tamanho da sala, apenas 3 cadeiras foram alocadas ao redor dela. Elas eram o auge do luxo, é claro, do tipo que até a nobreza mais sofisticada teria dificuldade em adquirir. Uma parede exibia um mural de uma cena fantástica, mas será que era realmente um mural? A arte elegante e deliberada das criaturas do outro mundo quase fazia parecer que elas se mexiam levemente em suas poses de tempos em tempos. Era como se eles pudessem pular da parede e se manifestar nesse mundo a qualquer momento, o que fazia sentido. Esse mural era trabalho de Bismarck, um dos grandes artistas dos reinos que eram controlados pelo Lorde Demônio. Ele se especializou na criação de chamados artefatos, obras de arte visuais que eram tão realistas que era como se seu pincel literalmente prendesse essas bestas míticas em um estado vivo na parede. Vender até somente um dos itens que adornavam esta sala permitiria que alguém vivesse como se fosse um nobre por mais ou menos uma década. Essa era a qualidade incutida em cada peça, o suficiente para sobrecarregar qualquer um que entrasse na câmara. Mas mesmo assim, o tipo de pessoa que visitava esse lugar conhecia o poder do dinheiro e tinha o suficiente para comprar qualquer arma mágica de alta qualidade que desejasse ou contratar os melhores mercenários da região. Eles se deleitavam com os bens que possuíam e um cômodo como esse servia menos para impressionar e mais para privar o visitante de qualquer desejo de resistir à vontade de seu anfitrião. Essa era a função dessa câmara, mas os convidados que se reuniriam no local em poucos instantes não eram do tipo que se impressionariam com tais demonstrações públicas de riqueza. Esse quarto pertencia a um homem muito belo. Ele era magro, esguio e seus olhos exalavam inteligência, embora sugerissem que ele estava um tanto nervoso. Mesmo assim, o Lorde Demônio Clayman tinha força de vontade suficiente para fazer qualquer um obedecer suas ordens. Seus olhos percorreram a sala antes que ele assentisse com satisfação e se sentasse em uma das cadeiras disponíveis. Havia uma máscara sobre a mesa com um sorriso estampado nela. Ele a pegou, passou a mão carinhosamente sobre ela e a guardou cuidadosamente no bolso. Cada movimento revelava a abordagem metódica que ele adotava em todos os aspectos de sua vida. Ele sabia que seus convidados chegariam em breve, lordes demônios da mesma patente que ele, e o objetivo de Clayman hoje era domar essas criaturas obstinadas e rebeldes, proporcionando-lhes momentos suficientemente agradáveis para que ficassem sob seu total controle. Para essa ocasião, ele havia escolhido um elegante terno branco e agora conferia as horas em seu relógio de bolso. Quando ele pensava que a hora marcada estava próxima, percebeu de repente que alguém estava ocupando outro assento. E aí, Clayman, Gelmud está indo bem com você? O homem estava com as pernas cruzadas enquanto recostava seu grande e musculoso corpo na cadeira, encarando Clayman com naturalidade. Mas cada movimento seu era tão ágil e elegante quanto o de Clayman. Não se tratava de um brutamontes musculoso. Ele tinha ares de um herói militar veterano de guerra. Seu próprio traje formal estava visivelmente um pouco gasto, mas isso não o fazia parecer sujo. Pelo contrário, parecia enfatizar seu lado selvagem, criando uma atmosfera que faria qualquer um hesitar um pouco em se aproximar dele. Seu jeito rude de falar poderia destoar um pouco disso, mas só servia para torná-lo ainda mais charmoso.
sorriso. Seu cabelo loiro curto e bem cuidado, por sua vez, combinava perfeitamente com os contornos masculinos de seu rosto. Seus olhos penetrantes como os de um falcão estavam fixos em Clayman. Ele estava extremamente concentrado, talvez por desconfiança em relação ao seu companheiro Lorde Demônio. Carrion, você chegou cedo, hein? Clayman perguntou. Eu estava planejando informá-lo sobre isso hoje, na verdade. Certamente não esperava que você chegasse primeiro. O homem chamado Carrion então deu de ombros. Não há necessidade desse tratamento agora. Tenho certeza de que nossa pequena dama está ocupada com seus próprios preparativos. Ele disse com um sorriso. Carrion era de fato um Lorde Demônio, talvez mais frequentemente chamado de Mestre das Feras, graças a ser rei e líder da raça licantropo. Dama agora é. Sim, talvez sim, mas é melhor não falarmos mais dela por enquanto. Afinal de contas... Sim, ela é bem sensível às pessoas falando mal dela, não é? Os dois se entreolharam, trocando uma leve risada. Assim que eles pararam, a porta da câmara foi subitamente aberta. Uma moça parada ficou ali, olhando ao redor da sala por um momento antes de perceber que apenas Clayman e Carrion estavam lá. Vocês estavam espalhando rumores sobre mim? Ela era jovem, muito jovem, estranhamente jovem para alguém que participava de uma cúpula como essa. Parecia ter 14 ou 15 talvez, e embora aparências pudessem enganar quando se tratava de nascidos da magia como ela ainda parecia terrivelmente fora do lugar. Havia uma cinta em seu ombro direito com a forma de uma garra de dragão, mas não exatamente sobre seu ombro. Na verdade, a tala estava flutuando no ar, deixando um pequeno espaço entre ela e seu corpo. Corpo esse que, por sua vez, estava praticamente nu. Apenas uma tanga e uma calcinha de tecido fino cobriam seu corpo, além de um pedaço de tecido que cobria o pequeno indício de seios ainda em desenvolvimento. Seja para facilitar movimentos ou por algum outro motivo, a peça expunha tanto a pele quanto um biquíni comum. Seus grandes olhos de espírito forte brilhavam com a cor azul, mesmo revelando um pouco da juventude imatura que ainda restava nela. A força por trás deles provava aos outros dois que aquela não era uma mulher com quem se deveria brincar. Seus cabelos rosa platinados estavam presos em duas tranças esvoaçantes, uma de cada lado da cabeça, e um sorriso ousado e dominante estampava seu rosto. Empinando seu peito modesto, ela lançou um olhar fulminante aos Lordes Demônios com quem dividia a câmara. E aí, Millen? Carrion disse com uma sonora risada. Não há nada de boatos. Você só costuma ser tão pontual com essas coisas que ficamos preocupados com você. Exatamente, Millen. Clayman acrescentou, levantando elegantemente uma xícara de chá até seus lábios. Mas é claro que eu jamais me preocuparia com você. Ambos estavam familiarizados com essa garota, a ponto de saberem que dar desculpas esfarrapadas seria inútil e só irritaria Millen mais ainda. Em vez disso, eles fizeram questão de suavizar a abordagem, garantindo que não a provocassem mais. Os dois compartilhavam uma leve sensação de nervosismo em relação a ela, e o nervosismo era exatamente o que sentiam. E havia um motivo para isso. Apesar de sua aparência, Millen era poderosa. Essa jovem e doce garota demônio, Millen Nava, era membro da raça dracônica e também possuía o apelido simples, porém eficaz de Destruidora. Com um resmungo de irritação, ela lançou um olhar de desprezo para Carrion e depois para Clayman. Que assim seja, então. Ela murmurou quando nenhum dos dois reagiu. No instante seguinte, ela entrou na câmara com passos largos e alguém parecia estar seguindo ela. Uma árpia, uma com grandes asas semelhantes às de uma águia. Ora, Millen. Clayman advertiu com suas sobrancelhas arqueadas. Achei que eu tinha deixado claro que ninguém além dos Lordes Demônio tem permissão para entrar aqui. Receio não poder permitir que sua acompanhante fique com você. Até mesmo para você existem regras que precisam ser... É bom te ver de novo, Clayman. A árpia respondeu com uma voz meio abatida. Eu não sou atendente de Millen. Não estou aqui porque quero, mas se é um Lorde Demônio que você quer, então é um Lorde Demônio que terá. A árpia permanecia firme, nada intimidada pelos seres poderosos à sua frente. Ela aparentava ser uma mulher graciosa, mas qualquer um que se aproximasse dela perceberia imediatamente a aura perturbadoramente imponente que ela emanava o tempo todo. Afinal, ela também era uma Lorde Demônio.
Frey, o que está fazendo aqui? Frey, a rainha dos céus, era governante da raça das Árpias. Assim como Clayman, Carrion e Millen, ela era um dos pilares da força que sustentavam todo o mundo em que viviam. Olá, Carrion. E sim, você está certo. Eu havia recusado o convite porque estava ocupada. Mas Millen, bem, você sabe. Qual o problema? Ela estava toda mal-humorada e irritada por alguma coisa, então eu a trouxe aqui para desabafar. Você não tem problema nenhum com isso, tem, Clayman? Não se esse for mesmo o caso. Essa era a Millen que Clayman conhecia, sempre impondo seus próprios desejos aos outros, mas não havia motivo para desafiá-la abertamente. Na verdade, seu lado otimista via isso como algo bem-vindo. Assim que contasse a todos sobre o completo fracasso de seus esforços com Gelmud, tinha certeza de que Millen ficaria bem menos alegre. Frey deveria ajudar a amenizar as coisas um pouco depois que ele revelasse a verdade. E então, Clayman começou a bolar uma nova estratégia. Então podemos pegar outra cadeira para Frey, por favor? Clayman assentiu com a cabeça ao pedido de Millen. Com um estalar de dedos, uma cadeira se materializou onde antes não havia nada, combinando perfeitamente com o ambiente como se sempre tivesse estado ali e simplesmente ninguém tivesse notado. Millen e Frey se sentaram sem perceber nada em comum. Havia 4 lordes demônios reunidos ao redor da mesa. Agora era a vez de Clayman, o próprio mestre das marionetes, mostrar um pouco de sua força. Ele tinha um dom para controlar pessoas, fazendo-as fazer o que ele quisesse. E agora um leve sorriso surgiu em seu rosto enquanto ele começava a falar. A cúpula do Lorde Demônio havia começado. Clayman optou por começar com um relato simples e franco dos acontecimentos. Gelmud estava morto, assassinado por alguém, e seu plano havia falhado. Aquele desgraçado queria que as coisas acontecessem rápido demais para a própria segurança, não é? Mesmo que Zeldora esteja fora de cena, havia a mesma necessidade de antecipar a operação? Você pode dizer isso, Carrion, mas o caos era inevitável mais cedo ou mais tarde, como Veldora, o supremo governante da floresta fora de cena. Se uma nova muda promissora estivesse destinada a ser arrancada da terra, não seria muito mais satisfatório para todos nós se fôssemos nós que controlássemos esse destino? Isso fez sentido para o grandalhão. Com todas as diversas raças influentes que habitavam a floresta, nunca havia garantia de que seus próprios peões venceriam a partida. Eles também sabiam que cultivar ativamente um Orc Lord lhes dava maior possibilidade de vitória, mas criar outro deles era mais duvidoso. O quê? E agora? O que acontecerá com a ideia de transformar o Orc Lord em um Lorde Demônio? O que estou dizendo, Millen, é que estamos de volta a Estaca Zero. Precisamos de Gelmud para controlar o Orc Lord e agora ele está morto. Para Clayman, abandonar essa estratégia foi igualmente doloroso, mas contanto que ninguém percebesse a ligação entre ele e Gelmud, ele jamais ouviria falar disso depois. Naquele momento, a ideia de arquitetar um novo plano para lidar com o Orc Lord ou com os nascidos da magia, quem quer que tivesse sobrevivido, parecia muito mais interessante. E se ele conseguisse convencer os outros Lordes Demônio, poderia usar isso para adicionar mais uma ou 2 cartas à sua mão. Carrion permaneceu sentado em silêncio, de olhos fechados enquanto ouvia. Ele devia ter suas opiniões, Clayman sabia disso, mas aparentemente estava disposto a ouvir toda a história antes de formar uma opinião completa. Ele era muito mais cauteloso com essas questões do que a temperamental Millen, e acabou sendo muito mais prudente. Mas isso é tão chato. E eu pensando que logo teríamos um brinquedo novo para brincar. E lembra de toda aquela fanfarronice daquele idiota do Gelmud antigamente? Uma pena que ele tenha se revelado um completo imbecil, não é? Ora, Millen, não precisa de tanta raiva. Clayman ainda não terminou a história dele. Por que não espera até lá antes de gritar com ele? Como Clayman já esperava, a triste notícia foi o suficiente para fazer Millen ferver de raiva. Ele previa que teria que se esforçar bastante para consolá-la dali em diante, mas Frey parecia estar fazendo um bom trabalho sozinha. Foi um alívio. Graças aos céus, ela havia trazido Frey com ela, ele pensou, mantendo um sorriso descontraído o tempo todo. E ele falava sério, como o apelido de Destruidora sugeria, uma vez que Millen entrasse em um frenesi violento, não havia como
como contê-la. Clayman precisaria usar todas as suas energias para reagir, e a essa altura, qualquer sonho que ele tivesse de manipular esses lordes demônios sem lutar estaria perdido. O comportamento de Millen era fácil de prever, pelo menos, o que significava que ele podia controlá-la, mas para Clayman, ela era uma faca de dois gumes. Se a conduzisse na direção errada, ele sabia que enfrentaria as consequências. Pelo menos, o fato de Millen ter trazido seu próprio tranquilizante na forma de Frey deveria facilitar bastante as coisas para ele. Além disso, ela não só não teve participação nessa operação, como também pareceu não ter o menor interesse nela. Isso foi crucial. Qualquer outro Lorde Demônio teria exigido um relato detalhado do plano, do começo ao fim. Frey, por outro lado, parecia muito mais cooperativa. Millen, acho que Frey está certa. Dê uma olhada nisso primeiro. Ele retirou 4 cristais esféricos com um brilho sinistro ardendo em seus olhos. Seus lábios se curvaram em um sorriso, antecipando o espanto que isso causaria em seus companheiros Lorde Demônio. Então ele projetou imagens em todas as 4 esferas, observando atentamente suas reações. Como previsto, todos ficaram fascinados com o que viram. O último cristal em particular, mostrando a perspectiva de Gelmud, capturou completamente a atenção deles. Muito impressionante, Gelmud, deixando essas bugigangas elegantes para nós. Millen exclamou alegremente, com sua voz ecoando pela sala. As imagens não davam nenhuma pista sobre o destino final do Lord Orc, mas a forma como desapareceram repentinamente indicava a todos que Gelmud havia morrido. Certo. Então isso significa que Gelmud fez besteira e acabou batendo as botas, não é? Exatamente como você disse. Mas você não nos contou sobre esses nascidos da magia de propósito, né? Clayman assentiu com a cabeça, concordando com a observação de Carrion. Fascinante, não é? E com Gelmud fora de jogada, não sabemos o que pode acontecer depois. Mas com todos esses membros de alto nível das raças nascidas da magia reunidos em um só lugar, acho que podemos afirmar com segurança que o Lord Orc também encontrou um adversário à altura. No entanto, se o Orc Lord tiver sobrevivido, ele com certeza se transformou completamente em um Lorde Demônio, certo? Frey respondeu, interrompendo Clayman. Ela havia tirado as palavras da boca dele. Clayman sabia que ela não poderia saber do plano, mas era inteligente o suficiente para adivinhar a maior parte dele. Muito bem, Frey. Ele teria que ter cuidado perto dela, ao contrário desses 2 guerreiros simplórios. Ele observou Frey atentamente com os olhos semicerrados. Ela parecia distante, indiferente, mas estava olhando para uma esfera de cristal como se estivesse ponderando sobre algo. Ele não conseguia decifrar o que se passava em sua mente, mas era evidente de que ela não estava mais irritada por Millen tê-la obrigado a acompanhá-la. Isso era uma ameaça, mas Frey parecia ter seus próprios problemas para resolver. Ela agiu com total desinteresse há pouco tempo, mas agora Frey começava a lhe interessar. Quanto às suas posições, Clayman estava certo. Ela era mais uma líder tática do que uma combatente no campo de batalha. Controlá-la era uma tarefa longe de ser fácil. Ela era inteligente demais para ser enganada tão facilmente, mas se o que quer que a estivesse incomodando pudesse ser usado para explorar alguma fraqueza, bem, um novo e sinistro plano começou a se desenrolar silenciosamente em sua mente. Certo. Mas e agora, então? Quer que um de nós desça e dê uma olhada? Quer chegar primeiro leva, é isso? Quem chegar primeiro leva o quê, Millen? Clayman a interrompeu. Descobrir o que fazer com os nascidos da magia era a prioridade. Ele então desviou o olhar. Duvido que você se contentaria apenas em observar a cena, não é? Pessoal, acalme-se por um instante. Estamos lidando com a Floresta de Zura, uma região estritamente proibida. Ah, qual o problema? Não é como se estivéssemos fazendo alguma coisa lá dentro. Você só quer dar uma passadinha e procurar qualquer ser mágico que pareça forte o suficiente para se juntar à nossa equipe, não é? Mas quem pode dizer que tipos de acidentes infelizes podem acontecer com quem recusar, não é? Não há como sair na frente, Carrion. Se tudo que tenho ouvido de vocês é verdade, seu objetivo era criar um novo Lorde Demônio que pudesse ser usado como um peão fiel, não é? E se vocês falharam uma vez, por que não reconhecer um desses nascidos da magia como um Lorde Demônio e fazê-los nos servir?
Uau, Frey, você desmascarou nosso plano mesmo. Ela havia desvendado o principal do plano de Clayman e seus companheiros, criar um Lorde Demônio que fosse como massa de modelar em suas mãos, e Millen simplesmente havia admitido isso em voz alta. Agora Frey pensaria que ela estava certa, e tudo bem, ainda estava dentro do que Clayman esperava. Se Frey participava da reunião de hoje, ela já havia presumido que isso aconteceria. Não havia sentido esconder nada se Millen era totalmente incapaz de dissimular. Mas precisamos investigar, sim. Não que eu queira falar por Cariel, mas não há garantia de que eles cooperaram conosco. Se o Lord Orc venceu, no entanto, ele pode estar causando uma destruição descontrolada agora que seu pai, Gelmud, se foi. Clayman queria impedir que os outros Lordes Demônio viajassem para lá antes que ele estivesse pronto. Agora ele os observava ponderar sobre o assunto. Uma investigação parecia ser necessária. Fosse o Lorde Orc ou outro ser mágico, o lado vencedor da batalha estaria agora mais poderoso do que nunca. Seria bom se os Lordes Demônio pudessem fazê-lo jurar fidelidade, mas perder essa chance com algum gesto imprudente estava fora de questão. Eles precisariam partir do princípio de que, no mínimo, algo com poder comparável a de um Lorde Demônio havia surgido. Se conseguissem montar o tabuleiro de forma a garantir seu domínio, isso seria uma tarefa árdua até mesmo para eles. Daria-lhes uma vantagem sobre os outros governantes demoníacos da Terra, mas também precisavam considerar as consequências substanciais caso não funcionasse. E se quem quer que tivesse sobrevivido à batalha decidisse se autoproclamar um Lorde Demônio, não haveria outra escolha senão renunciar ao título e punir essa insolência. Mas agora não era hora para isso. Os 4 Lordes Demônios reunidos trocaram olhares, tentando ler a mente uns dos outros.